De volta aos destaques do Brasil, o Supremo Tribunal Federal valida uma lei que permite aos bancos retomar imóveis em caso de inadimplência do devedor sem a necessidade de recorrer à justiça. Uma decisão importante e que pode impactar a vida de muita gente. O entendimento é válido para a chamada alienação fiduciária, em que o bem negociado é colocado como garantia até a quitação do financiamento. Por 8 votos a 2, os ministros decidiram que a ação vale para casos de atraso no pagamento do financiamento, mas não cita a partir de quantas parcelas. Muita gente preocupada com essa decisão, viu, João Pedro Melo? Bom dia para você. Oi, Carlinha, bom dia para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, na análise, o relator, que é o ministro Luiz Fux, ressaltou o seguinte, que os dois lados, tanto o banco quanto o devedor, aceitaram as condições quando assinaram esse contrato e que, em caso de irregularidades, o inadimplente pode recorrer à justiça a qualquer momento. Claro que isso pegou muita gente de surpresa e repercutiu bastante aqui na capital do país. Essa discussão sobre o tema envolve uma lei de 1997, que criou exatamente essa alienação fiduciária. Esse sistema coloca o próprio imóvel como garantia, no caso aí de não pagamento desse financiamento. Fux disse o seguinte, que entre 2007 e 2017, o volume de crédito cresceu 2%, ou melhor, de 2% para 10% do PIB, e que a alienação fiduciária passou a ser usada em mais de 94% dos contratos. Fato é que esse recurso chegou ao Supremo Tribunal Federal depois de uma disputa envolvendo a Caixa Econômica Federal e um consumidor aí de São Paulo, e esse caso tem a chamada repercussão geral. O que é isso? É uma orientação para as instâncias inferiores da Justiça. Então, tudo que for decidido pelo Supremo vai valer para as instâncias inferiores. Ao seguir o voto do relator, o presidente do STF, o ministro Roberto Barroso, disse o seguinte, que essa medida diminui o custo do crédito e as demandas do judiciário. Votaram contra essa ação até agora a ministra Carmen Lúcia e o ministro Edson Fachin. Ele alegou que a execução extrajudicial fere os princípios do devido processo legal e também da ampla defesa, e com isso não é compatível com a proteção do direito à moradia. Os representantes das instituições financeiras, quando falaram nesse processo, disseram que em todas as fases da execução, em caso de inadimplência, o consumidor que comprou esse imóvel pode ir a leilão, ou melhor, esse imóvel pode ir a leilão e que ele é notificado, e se quiser pode questionar esse procedimento. Defensoria Pública da União ressaltou o seguinte, que há que se levar em conta os motivos que levaram ao não pagamento, né? Exatamente por conta de problemas financeiros, entre outras questões. E isso foi o que gerou muita repercussão, porque muita gente diz que é inconstitucional você tirar uma moradia ou a única moradia que essa pessoa tem. Então, esse é o ponto que está sendo questionado, mas o Supremo Tribunal Federal já formou maioria, já tem a decisão. Caramba, quantas mensagens de ouvintes aqui com várias questões importantes, viu, Nossa, JP? eu ouvi isso daí, já eu também tomei assim, susto na hora. Meu Deus do céu, e agora? Porque assim, a gente não tem mais informações com relação... É um caso específico em que isso aconteceu, como disse o JP, né? Repercussão geral. Então, foi um caso julgado, aconteceu em São Paulo. Um homem que disse que não teve direito à ampla defesa e recorreu, chegou até o Supremo, né, esse julgamento. Agora, a gente não tem mais informações com relação à entrada que foi dada por esse homem. E uma consideração também é a seguinte, alienação fiduciária. Quando você coloca o bem que você está financiando como garantia do pagamento e tal. Se não fosse dessa forma, a grande maioria das pessoas que assinam um contrato de financiamento imobiliário, grande maioria não teria outro bem para colocar ali como garantia. Então, ela simplesmente não assinaria esse contrato. Obviamente, né, isso deveria diminuir o valor das parcelas, né, o que é cobrado de juros e tudo mais. A gente não sabe se isso acontece ou não. Sempre fica a sensação de que poderia ser cobrado menos, de que esse dinheiro poderia ser menos caro para a pessoa que faz esse financiamento por um longo prazo. Mas que a gente fica preocupada, a gente fica, né, Sheila? Pois é, eu tô vendo aqui as mensagens dos nossos ouvintes perguntando, a partir de quantas parcelas? E a gente está falando, neste caso específico, julgado, e que servirá certamente de precedente, porque é disso que a gente está falando, né, JP? Eram Exato. 3 parcelas, é isso? Atrasadas? Olha, nesse caso eram 3 parcelas, só que na decisão que foi divulgada ontem pelo Supremo, não são citadas os números de parcelas. Então, esse também é um ponto que está sendo questionado, porque se você não cita, pode ser que na justiça inferior, nas instâncias inferiores da justiça, se decida por uma parcela, 2 parcelas. Então, esse é o ponto que está sendo questionado aí por quem é contra essa medida tomada pelo Supremo.
Perfeito. Obrigada, viu, JP? A gente volta, né, a abordar mais essa decisão aqui ao longo da programação. Fechado, até mais, pessoal. Eu gostei do indicativo ali que o JP ele tá sem gravata. Né? Sinal de que hoje não teremos uma sexta-feira tão movimentada em Brasília, mas ele tá usando uma camisa social. Gravata coloca-se, né? Deve estar penduradinha ali na cadeira. Eu não sempre, ficaria tão tranquilo gravata assim. E paletó sempre no carro, viu? Mas hoje tá um dia mais tranquilo, a gente pode dizer sim. Então não vai nem precisar. Tomara. Valeu, hein, JP?